Olá pessoal, tudo bem? Eu trago aqui um modelo, vou chamar assim, modelo, tá? Estrutural de redação. Com esse modelo estrutural de redação, nós temos aqui a estrutura textual, tá vendo aqui? Olha, estrutura textual. Essa estrutura textual, ela nos dá condições plenas de nós escrevermos. Tá? Quando você utiliza essa estrutura textual padrão, vamos chamar dessa forma, estrutura textual padrão, você consegue escrever razoavelmente bem. Eu desenvolvi essa estrutura textual me baseando nas melhores redações, me baseando nas redações que eram aprovadas. E aí eu fui utilizando os conceitos de redação de um modo geral, que as bancas utilizam para a correção, como e também preceito para a escrita, por que não? Como uma forma de poder melhorar a maneira de ensinar a redação. Então você consegue ensinar a redação com essa estrutura de uma forma muito mais fácil, tá? É claro que ela ainda falta melhorar em alguns aspectos, mas do modo como vocês estão vendo aqui, observando, ela já consegue levar a você informações muito precisas e também importantes para a elaboração de uma redação. Então, o primeiro parágrafo, como você pode observar, tá? Ele apresenta uma introdução, tá? Essa introdução, ela é uma citação. É claro que aqui na citação 1, eu poderia utilizar, por exemplo, a alusão a um filme. Muita gente utiliza a alusão a filme para justamente levar uma certa diferenciação. Porque o que vai te destacar são as técnicas, mas técnicas diferenciadas. Tá? Como nós temos aí 4 parágrafos, eu preciso na introdução, que é o primeiro parágrafo, eu preciso escrever o meu melhor. Se na introdução eu não escrevo o melhor, o que vai acontecer? Você vai se igualar à maioria. A maioria não escreve bem. A maioria lê pouco, tem pouco tempo para ler. Né? A maioria está muito conectada 24 horas à internet. Tá? Então, nós quando escrevemos, nós precisamos exercitar técnicas, utilizar técnicas e precisamente fazermos citações. Então, por isso que eu trabalhei nesse modelo estrutural, que eu vou chamar assim, básico, uma possibilidade maior de citação. Então, a citação 1, você cita o que você precisa citar, argumento 1, argumento 2. O que são argumento 1 e argumento 2? São os argumentos que você vai desenvolver a seguir. Tá? Então, você argumenta com uma frase e depois argumenta com mais outra frase. Depois você contextualiza e depois vem a conclusão. No vídeo anterior eu falei sobre esse modelo. Tá? Esse modelo não é novo com os vídeos que eu tenho trazido, mas eu resolvi novamente tocar nesse assunto, tá? Justamente para melhorar aí a sua visão de redação de prova de texto, de prova discursiva, perdão. Então, quando nós temos uma prova discursiva, nós temos um desafio. Tá? A prova discursiva não é fácil. Né? A maioria das provas utilizam a múltipla escolha, você precisa marcar e de repente vem uma prova discursiva. Então, você precisa estar preparado para o desafio. Contextualizar, o que eu falo aqui, o que é contextualizar? Contextualizar, a grosso modo, é explicar, a grosso modo é justificar, a grosso modo é você explicar com outras palavras, melhor dizendo, com outras palavras, o que significa argumento 1 e argumento 2. Depois você vai concluir
Essa é a introdução, tá? Eu não coloquei aqui o número de linhas, em torno de 5 a 8 linhas, vamos botar assim, de 5 a 8 linhas, tá? Segundo parágrafo, eu tenho desenvolvimento do argumento 1. Então, o argumento 1 que eu botei aqui, ele vai ser desenvolvido no segundo parágrafo, na ordem lógico-sequencial, tá? E o argumento 2 no terceiro parágrafo. Isso aqui está bem claro, tá? Isso aqui é o desenvolvimento, é a argumentação. Bom, então como é que é o desenvolvimento do argumento 1? Desenvolvimento do argumento 1, parágrafo 2. Citação 2, a citação 1 aqui em cima. Eu posso fazer minha redação toda citando e devo fazer isso, tá? Para me destacar e também para poder ter aí o melhor aproveitamento em relação à proposta. Então eu vou utilizar leis, ou alusão histórica, ou fala de algum cientista, ou intelectuais famosos, e isso vem acompanhado da explicação desse argumento 1. Tá? Mais a citação 3. Então eu tenho a citação no início do parágrafo, do segundo parágrafo, e depois eu tenho mais uma citação. Eu numerei as citações, agora é a citação 3. Se eu já usei lei, eu vou usar lei agora. Se eu já usei alusão histórica, se eu já usei, eu não vou usar. Melhor dizendo, tá? Eu já ia confundindo aqui. Repetindo, se eu usei lei no início, depois eu não vou usar lei. Eu vou fazer uma alusão histórica. Se eu usei a alusão histórica no segundo parágrafo, eu não vou utilizar uma alusão histórica. Se eu utilizei a fala de algum cientista em relação a leis, eu não vou fazer a menção novamente desse cientista, mas de uma alusão a um livro, né? Enfim. E aí eu vou concluir, lembrando que todos os parágrafos têm conclusão. Todos, tá? Então, por quê? O parágrafo padrão. Parágrafo padrão é aquele que possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Terceiro parágrafo, a mesma coisa que o segundo. Tá? Eu sempre faço as alternações. Se eu não alternar, o que vai acontecer? Se eu não mudar, vai ficar tudo igual. Tá? Isso aqui é uma estrutura padrão. Tá? É claro que você tem estruturas de desenvolvimento um pouco mais complexas. Por exemplo, eu posso trabalhar na estrutura do segundo parágrafo, por exemplo, eu posso fazer uma comparação, não é isso? Ou eu posso também fazer aí exemplificação, né? Comparativa. Eu posso só exemplificar ou eu posso comparar, tá? Então você tem essas maneiras estruturais mais específicas, falando, né, de estruturação. Agora, se eu exemplifiquei no segundo, no terceiro, eu não vou exemplificar. Tá? E se eu coloquei os dois pontos, que o pessoal geralmente utiliza aqui a divisão na introdução, eu não vou usar mais. É só uma vez, tudo é só uma vez. Eu não vou repetir, eu não posso repetir, tá? É muito difícil de você repetir numa redação algum elemento textual, tá? Nós não devemos repetir elementos textuais, beleza? Continuando. Então, a estrutura do desenvolvimento ficou assim, tá? Eu acho que não temos dificuldade. Não se esqueça de concluir, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tem conclusão. E como é que fica o quarto parágrafo? Ó, quarto parágrafo. Eu quero muito que vocês utilizem uma redação com 4 parágrafos. Redação precisa ter 4 parágrafos. Nós não podemos utilizar 5, tá? A não ser que sua redação tenha, sei lá, um mínimo de 40 linhas. Mínimo de 30 linhas. Se a banca propôs isso, tá? Nós temos que prestar atenção se a banca propôs um mínimo de 30 linhas. Porque aí são redações com mais de 30 linhas. Tá? Então você precisa prestar atenção. Geralmente vai de 25 a 30 linhas. Então cada parágrafo aí pode ter em média de 5 a 8 linhas. Pode ter 9, professor? Eu posso fazer o segundo parágrafo com 8, terceiro com 9? Pode, tá? Aí não tem problema. No quarto parágrafo você vai fazer o balanceamento, tá? O que sobrar você vai até o fim. Pô, eu escrevi 23 linhas de redação, eu posso fazer 7 linhas de conclusão. Não tem problema nenhum, porque aqui eu dou a estrutura, ó.
Expressão inicial. O que é a expressão inicial da conclusão? É aquele desse modo, né? Como foi exposto acima, que nós colocamos aqui no início da conclusão. Mais a reafirmação da citação 1. Geralmente você vê lá reafirmação do tema. Eu mudei. Eu coloquei reafirmação da citação 1. Por quê? Você tem que resumir a citação 1. Se você não resume a citação 1, fica muito vaga essa conclusão, tá? Então eu resumo a citação 1, tá? Essa citação que pode ser alusão a um filme, que pode ser alusão a uma lei, né? Que pode ser o que você achar melhor, uma definição, uma divisão, tá? Então eu preciso depreender conceitualmente a introdução, extraindo dela as ideias mais elementares, ideias essenciais para poder compor a minha conclusão. Prosseguindo, observação final, que é a chamada proposta de intervenção. Isso você vê no Enem, mas eu trouxe para cá para qualquer concurso. O que é proposta de intervenção? É a solução, tá? Conclusão é solução. Conclusão é solução. Quando você tem lá as conclusões, por exemplo, do desenvolvimento, você está dando uma solução. É claro, é uma solução paliativa, tá? Ela é paliativa, ela é a curto prazo, ela é para esse parágrafo. Mas quando você chega na conclusão aqui, você tem que dar a conclusão de tudo, porque a conclusão é um parágrafo síntese. A conclusão, ela é o resumo de tudo que você escreveu. Você poderia fazer uma conclusão com a expressão inicial, né, que é o elemento coesivo que inicia a conclusão. Você poderia extrair aqui o argumento principal do segundo parágrafo, o argumento principal do terceiro, e colocar também disposto aqui como reafirmação da citação 1 no lugar. Não teria problema nenhum. Você resume esse em uma frase, esse e esse, coloca aqui um do lado do outro, tá? E aí você tem que trabalhar ali para poder, não é assim, colocar um do lado do outro. Você vai trabalhar textualmente, tá? Aquele parágrafo, para que o discurso ele siga de maneira afluente, para que a linguagem ela tenha uma relação de coesão, de coerência, né? De consistência, de unidade. Tá, o que eu prezo muito nessa estrutura textual é a unidade textual. Nós precisamos prestar atenção na unidade textual. Tá? E por final, nós temos o quê? A observação. E é isso. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do meu canal, do nosso canal, melhor dizendo, né? Nosso canal de aulas, nosso canal que nos prepara para provas, tá? Exames e afins. E com esse vídeo você vai conseguir compreender, né, estruturalmente. Tem gente que chama isso de caveirão, né? Eu chamo de estrutura textual padrão. Com isso você consegue se safar nas provas. É isso que eu quero. Eu quero que você tenha um melhor aproveitamento, que você consiga escrever mais e melhor sempre. Beleza? Joinha? Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!